Boa noite a todos. Gostaria de dizer que é um prazer imenso poder atender ao convite da ESA de Santa Catarina para poder estar presente com vocês aqui hoje, compartilhar um pouco de um mundo novo, mas um mundo novo não apenas teórico, um mundo novo na prática, que já está acontecendo. Tudo que vocês vão ver aqui hoje, que será demonstrado, são experiências que eu já uso no meu dia a dia no escritório. Então, a minha ideia, meu objetivo dessa palestra aqui hoje é de saber o seguinte: bom, no final dessa palestra, vamos voltar para casa e vamos colocar isso em prática amanhã? Vocês vão conseguir. E, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer na presença da nossa presidente, doutora Cláudia Prudêncio, essa gentileza do convite, doutor Douglas, doutora Vanessa, todos os representantes da ESA do Estado de Santa Catarina que se deslocaram para estar aqui conosco hoje, os conselheiros estaduais, federais. E gostaria também de agradecer uma pessoa especial, o Dr. Giancarlo Castellan, que é o presidente do CESA, daqui de Santa Catarina, que gentilmente me convidou para poder fazer uma palestra sobre o mesmo tema há 3 semanas atrás. E, sem ele, certamente esse evento não iria acontecer, porque nós não teríamos como repercutir. E o sucesso daquele evento foi o motivo pelo qual o Dr. Douglas se interessou em abrir as portas para que a gente estivesse aqui hoje discutindo a respeito desse assunto. Posso dizer que, de 3 semanas para cá, nós vamos dar um salto enorme em termos de apresentação, para que vocês tenham uma cognição, um aprendizado muito mais fácil. E muito se deve a essa tela. É uma tela digital, que é um computador, na verdade, Windows e Android, que me foi gentilmente cedida pela empresa Wicom, daqui de Santa Catarina, porque, através dessa tela, nós vamos ter condições de fazer uma palestra inédita, uma palestra essencialmente interativa. Não vai ser só aquela palestra de slide com bullet points, com texto, mas nós vamos entrar na imersão em relação à inteligência artificial. Por isso que eu me preparei tanto para que a gente pudesse tirar o maior proveito em relação a essas experiências. Bom, eu costumo brincar, dizer que essa aqui é a minha certidão de nascimento com o uso de computador dentro do escritório de advocacia. Eu fui o primeiro advogado no Brasil que usou computador dentro do escritório de advocacia, pela luz, pela visão do meu pai, falecido recentemente na Covid, que chegou a ser vice-presidente da OAB Nacional, que, em agosto de 81, comprou um computador. E nós começamos essa experiência, então, há 42 anos atrás. Então, o meu objetivo era fazer com que um computador, que na época custava o preço de um Fusquinha, se tornasse algo de útil para o escritório. E o que hoje é inteligência artificial, na época, chamava um banco de dados de jurisprudência, que nos permitia fazer o cruzamento de um tema, que ele era advogado de tribunais, com o nome do relator que ia julgar o processo. Então, ele subia à tribuna e falava que Vossa Excelência já jogou assim assado sobre esse tema. O magistrado dava um pulo da cadeira. Porque, como é que o senhor sabe disso? Aqui no tribunal eles não têm esse repertório, essas situações todas. Pois é. Diariamente, um digitador ficava lançando essas informações num sistema que eu nunca fui programador, sempre fui analista, e desenvolvia com um ouvido para a tribo do advogado e a outra tribo do desenvolvedor de sistemas. Foi uma experiência tão fantástica que rendeu essa homenagem nessa entrevista que concedi para a Gazeta Mercantil, até então jornal de maior divulgação, maior respeito no Brasil, em 84. Então, eu gostaria inicialmente de chamar a atenção de vocês para um dado muito importante. Nós temos uma posição diferenciada no mundo em relação à inteligência artificial. Por quê? Porque nós temos a matéria-prima. Se a matéria-prima do petróleo, da gasolina, era o petróleo, nós temos a matéria-prima principal, que são os dados. Dados estruturados. Então, eu não vou arriscar que nós somos o maior país do mundo que tem a maior quantidade de conteúdo jurídico armazenados em formato digital, mas eu não sei bem a situação da Índia, que com 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, realmente pode ser até que tenha mais que a gente. Mas eu teria tranquilidade para dizer, entre os top 5 do mundo, nós estamos em relação à quantidade de informação jurídica que está em formato digital.
Afinal de contas, nós temos 92 tribunais brasileiros que geram N decisões diárias já geradas nesse formato. Então, a inteligência artificial vai nos gerar mais benefício, sobretudo por causa da formação desse conteúdo, além do que todo o nosso repositório de legislação também já está no formato digital, e é, inclusive, o formato oficial. Bom, então, essa é a matéria-prima. Nós temos um caminho enorme para poder fazer uma advocacia diferente, inovadora, e que o que precisa nós já temos, que é o dado. Agora nós temos que saber tratar os dados pessoais. Quem vai se destacar a mais ou a menos são pessoas que se jogarem para utilizar a inteligência artificial, que não criem barreiras, que amanhã despertem a curiosidade de algumas coisas que eu vou mostrar aqui hoje, para começar a andar de bicicleta nessa nova onda, né, divisor de águas. E esse é um tema que me motivou bastante estar aqui hoje. E devo dizer que, embora no meu currículo não tenha sido mencionado, mas um dos fatos que mais me orgulha é ter sido grande colaborador da ESA ao longo de vários períodos. Só para fazer uma pequena passagem, eu fiz o acesso à internet pela primeira vez em 1996, foi o ano que chegou aos lares brasileiros, mas 12 anos antes eu já estava dando aula na ESA da OAB de Minas sobre o uso da informática nos escritórios de advocacia. Não tinha internet, mas tinha já uma rede chamada REMPAC, você podia fazer pesquisa de jurisprudência no STJ, em alguns tribunais, usar o editor de texto. Então, a minha identificação é muito grande com a ESA. E depois, mais ainda, a partir de 2006, convidado pelo então ex-presidente da OAB Nacional, Rubens Aprobato, que me chamou para poder criar o primeiro curso de pós-graduação de Direito Digital do Brasil, em São Paulo, na ESA da OAB de São Paulo, no qual eu era presidente. Então, ele me deu uma oportunidade fantástica de criar essa pós-graduação. No final, foram 3 cursos de 360 horas e aprendi muito. E por isso eu sou grato à ESA e também à ESA Nacional, porque naquela época também nós lançamos o primeiro curso de ensino à distância de Direito Digital. Então, quando surge um convite da ESA, eu venho com muita simpatia, com muito orgulho, porque eu me orgulho de poder compartilhar esse conhecimento. Eu tive rodando o Brasil inteiro, repassando conhecimento sobre o uso de certificação digital, processo judicial eletrônico, e agora nós estamos diante de um novo desafio. Do mesmo jeito que a gente um dia ficou maravilhado com a internet, agora nós vamos ficar maravilhados com a inteligência artificial, cujo impacto, eu posso dizer para vocês, vai ser maior do que o acesso à internet. Então, se todos nós ficamos maravilhados com o poder que a internet nos propicia, com a inteligência artificial, vocês vão ver que será ainda maior. Não é eu que falo, são vários que estão muito mais à frente, já desfrutando de recursos mais avançados. Então, antes de entrar no uso prático, vou falar rapidamente aqui de algumas coisas, até para poder ilustrar um pouco a área de estudo, de pesquisa da doutora Vanessa, né? Nem tudo são flores. Então, os algoritmos da inteligência artificial às vezes erram, ou às vezes são maliciosamente treinados a partir de informações equivocadas. O primeiro caso que a gente teve ciência na mídia é que informações falsas de pessoas estavam sendo colocadas dentro do sistema, gerando fatos falsos, ofensivos à honra. Foi na Austrália, no início desse ano, onde um prefeito se sentiu ofendido porque estava sendo associado o nome dele a atos de corrupção, quando, na verdade, ele jamais praticou, segundo ele. Então, certamente alguém entrou com essas informações falsas, o sistema capturou essas informações, obviamente, sem checar se eram verdadeiras ou falsas, e aí qualquer pessoa que chegava na frente do chat GPT digitava: quem é o Brian Hood, prefeito de Hertfordshire? Aí falava: não, ele é um cara perigoso, porque ele foi envolvido no escândalo de suborno envolvendo a subsidiária do Reserve Bank na Austrália no início dos anos 2000. Segundo ele, isso nunca aconteceu. Meses depois, dia 16 de junho, ou seja,
menos de um mês atrás, primeiro caso no Brasil, no judiciário, em que, na cidade de Bauru, um juiz analisou um pedido de que um médico havia sido imputado fatos de assédio sexual, quando, na verdade, ele era membro do Conselho de Ética do CRM e ele tinha julgado um processo relacionado a um assédio sexual de um terceiro médico. Então, essa informação equivocada, obviamente, atacou a reputação dele, ele procurou a justiça e ganhou uma liminar para que a Microsoft, que nesse caso era a ferramenta de busca de inteligência artificial através do Bing, um aplicativo, corrigisse ou desindexasse essa informação equivocada. No outro lado da moeda, um advogado entrou com um pedido de amicus curiae no TSE e fez o pedido de amicus curiae a partir de uma pergunta que digitou no ChatGPT: por favor, elabore uma petição de amicus curiae. E saiu uma coisa, mas ele não revisou, ele não checou, simplesmente copiou-colou. E o ministro Benedito, presidente do TSE, achou isso tudo uma peça Frankenstein, porque nada estava conexo. E, obviamente, checou, o que não é difícil, essas informações na própria ferramenta ChatGPT e verificou que essa informação foi retirada do ChatGPT. E achou isso uma coisa absurda, porque, no entanto, o que falou? Aplicou a multa de 2 salários mínimos, classificando a petição como uma fábula escrita a 2 mãos. E considerou a possibilidade do TSE aderir a uma petição, não aderir à petição de inteligência artificial por achar aquela ferramenta para essa finalidade extremamente adequada. Porém, este assunto não termina aí. Um ato de vingança. Esse mesmo advogado que foi vítima dessa punição, semanas depois, entrou com processo administrativo com o CNJ para poder requerer que os juízes não pudessem utilizar o ChatGPT para poder fazer a elaboração das sentenças, das decisões quaisquer. Pediu liminar, a liminar foi negada, o processo administrativo está em curso, mas, ao meu ver, isso foi um atestado de completa ignorância, porque não tem como frear essa tecnologia. Isso vai acontecer, e isso vai ser um marco cronológico desse advogado, porque ele vai ver que o que ele pensou, mais em vingança pessoal e não por uma questão científica, de que aquela iniciativa, obviamente, não tem o menor cabimento. Já existem decisões recentes nos Estados Unidos, de uns 2 meses atrás, em que um juiz pede para que os advogados mencionem se determinados trechos das petições foram gerados a partir do ChatGPT. Porque o ChatGPT, que é uma ferramenta de inteligência artificial que a gente chama generativa, tem um problema. Ele não te traz a fonte. Então, qualquer pergunta que você fizer e vier a resposta, não tem ali, esse trecho foi inserido por Alexandre Ateniense no dia tal, etc, etc, etc. Já a ferramenta Bing traz a fonte. Então, se eu digito, peço uma peça, alguma coisa que seja, e eu não confio na fonte, o que eu deveria fazer, que esse advogado deveria ter feito? Checar a fonte, para ver se é uma fonte confiável ou não. Então, eu chamo a atenção de vocês para não, se um dia ficar muito emocionado, na hora de ver aquela quantidade de texto saindo, falar assim, uau, é esse tipo de contrato que eu precisava? Nossa, que revisão perfeita que foi feita. Chequem, validem, confiram a fonte. Não deixe de passar, não é o revisor ortográfico, não, mas é o revisor de coerência, de discernimento, para não embarcar numa furada, conforme isso já aconteceu. Aqui custou uma multa de R$ 2.600. E aqui teve um outro caso ainda mais rumoroso nos Estados Unidos, há uns 2 meses atrás, em que um advogado em Nova York entrou com uma ação para o cliente que sofreu de um acidente durante um voo de El Salvador para Nova York,
E ele resolveu procurar jurisprudência acerca de indenização, porque o carrinho da aeromoça bateu nele e ele se machucou. E foi lá, quero julgamento, quero jurisprudência acerca de situações de acidente dentro de aeronave, para saber quais são os meios de procedência desse pedido. Pois bem, digitou, veio o julgado, ele não conferiu se aquela jurisprudência de fato existia, copiou, colou, juntou no processo, o tribunal logo viu que era fato falso, foi checar as referências e era tudo falso. Consequência, ele recebeu uma multa de $5.000 por ter juntado decisões fictícias sem ter validado. E ele admitiu ter usado o chatbot para encontrar exemplos semelhantes ao caso que estava defendendo, mas todos os resultados fornecidos pelo sistema eram fictícios. E depois ele ainda acrescentou, eu não sabia que do ChatGPT poderia vir falsos fatos fictícios. Ora, o mundo sabe, era só ele, obviamente, se inteirar, né? Então, advogados dizem a um juiz irado de Nova York que a inteligência artificial os enganou para citar fatos falsos em processos judiciais. Gente, é apenas uma ferramenta, é apenas um primeiro rascunho, é apenas um meio, de repente, de criar, de trazer alguns subsídios para a sua criação. Quem cria é o ser humano. O ChatGPT ou qualquer outra ferramenta generativa, é bom que vocês entendam disso, ela traz respostas para fatos pretéritos. Então, tudo que se busca de resposta é com base em informações quanto a fatos pretéritos que ali foram inseridos e que trazem referência. Agora, ele não fabrica casos, porque as informações foram entradas equivocadas. E a pessoa que se valeu dessas informações não verificou. Por outro lado do balcão, teve esse caso de um juiz colombiano que admitiu que usou o ChatGPT em decisão. Essa notícia rodou o mundo. Essa aqui foi a notícia que eu tirei do jornal The Guardian, lá em Londres. Bom, aqui, então, eu queria mostrar para vocês o seguinte, que como nós temos, talvez, nos maiores big datas, né, maiores volumes de dados, eu uso a metáfora, nós temos que converter o pré-sal em petróleo. Então, o volume de informação que a gente tem que estruturar para poder, quanto mais dado estruturado tivermos, converter em conhecimento. Quanto mais conhecimento nós tivermos, nós vamos converter em sabedoria. Então, nós temos que pegar aquele volume imenso de informação e saber tratar, saber pesquisar, saber fazer perguntas, que é uma coisa importantíssima. Saber fazer perguntas faz toda a diferença. Quem sabe fazer melhor pergunta, vai obter melhores respostas dos sistemas de inteligência artificial. Você vai errar na primeira, na segunda, você vai ser super genérico, abstrato, mas na medida que você vai desafiando o sistema, ele vai te trazendo respostas mais precisas e você vai falar, uau, já estou sabendo dialogar melhor com essa ferramenta, já estou tirando mais recursos do que eu imaginava que eu pudesse. Então, saber perguntas, usar dados do passado para prever o futuro. Ou seja, o sistema não cria, ele simplesmente analisa fatos do passado. Fique bem claro, criação é um atributo do ser humano. Agora, o que a máquina faz melhor do que o ser humano? Nós vamos ver. Então, todas as fontes precisam ser checadas. Então, inteligência artificial, pessoal, é muito mais do que um mero software tipo ChatGPT, Bing, etc. Mas a gente tem que ter uma nova mentalidade operacional. Ou seja, é uma nova forma de revisar textos, é uma nova forma de elaborar peças, é uma nova forma de comunicar com os clientes, de prestar contas, de fazer relatórios. Então, vai além de falar, uau, estou usando um software novo. Não, você está mudando a sua consciência, a sua cultura de como gera conteúdo. Nós, advogados, temos uma característica muito simples de ser entendida. Nós somos pessoas que sentamos na frente do computador
lançamos informação e buscamos informação. Então, por isso é que o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta de inteligência artificial generativa tem um grande impacto nas nossas atividades. Aquele instituto Goldman Sachs dos Estados Unidos diz que 44% das atividades da advocacia serão impactadas pela inteligência artificial. Não é pouca coisa. Então, quem ainda tiver tímido, se jogue, aprenda. Tentativa e erro. Vocês vão fazer a diferença e vão lembrar desse dia de hoje, quando eu estou aqui para poder engajá-los em relação a isso, né? Então, a inteligência artificial tem essa mudança de cultura, ela impacta, sim, nos modelos de negócio do escritório de advocacia. Por quê? Porque o tempo, nossa matéria-prima qual é na advocacia? Tempo. Quem gerencia bem o tempo se dá melhor. E isso impacta no modelo de negócio por quê? Porque, sabendo usar bem a inteligência artificial, você vai produzir mais, em menos tempo, com qualidade. Sem que ninguém saiba que você, necessariamente, está usando recursos que te permitiram fazer coisas que antes você levaria 2 horas em 3 minutos. Essa é a grande verdade. Então, isso é impactante, porque isso tem um viés financeiro indispensável, né? Então, é muito mais do que uma novidade operacional. Aqui eu queria chamar a atenção desse ponto. Então, respondendo a pergunta do desafio da doutora Vanessa, será que, então, os sistemas de inteligência artificial vão substituir o ser humano? A resposta é não. Não vão substituir, como não vão substituir os magistrados. O grande desafio é como unir talentos que só o ser humano se sobressaem com os talentos que os sistemas de inteligência artificial se sobressaem. É a união de 2 talentos. Então, os humanos se sobressaem em quê? Criação. Quem tem poder de criação, de pensar o futuro, de imaginar, de ter uma estratégia? São o ser humano. O sistema analisa fatos do passado, sem emoção. Não tem condição de se comparar com o ser humano. Senso comum, também não tem. Moral, ética. Ou seja, se o sistema tivesse ética, ele não deixaria que a pessoa entrasse com julgados fictícios. Mas o ser humano tem esse sentimento. E sobressai nisso. Imaginação, abstração, dilemas, generalização. Tudo isso nós ganhamos dos sistemas de inteligência artificial. Por outro lado, o que os sistemas de inteligência artificial se sobressaem? Identificação de padrões, ou seja, referências repetitivas sobre determinados assuntos que foram inseridos. Linguagem natural. O que é linguagem natural? É agora a gente chegar e falar assim, eu gostaria que você elaborasse uma proposta de honorários cujo escopo de serviço é... Os honorários serão cobrados de prolabore tanto, de êxito tanto, a multa, se por acaso tiver inadimplência, é essa, o foro será Florianópolis, etc. Você vai conversando. E, no final, ele te traz a proposta toda pronta, muito bem elaborada. Aí você pode falar assim, não, mas eu quero ainda em linguagem formal. Ele vai refazer o texto em uma linguagem formal. Ou então você vai reescrever um artigo para o blog do escritório. Aí você fala assim, não gostei não. Isso aqui tem muito juridiquês. O meu público-alvo não vai entender nada. Aí vocês pegam aquele texto, joga para o ChatGPT e fala assim, revisa esse texto para mim em linguagem coloquial. Ou então você fala assim, em linguagem bem formal, bem informal. Vai parecer que o texto que você fez formal foi escrito por um surfista aqui do Campeche. A verdade é essa. É assombroso isso, mas é o que acontece, né? Então, elimina preconceitos, tomar medidas discriminatórias, capacidade... Isso aqui é o mais importante para mim, uma das coisas mais importantes. Capacidade de tratamento de grande volume de dados. Vocês vão ver o que é isso na prática com os exemplos que eu vou mostrar. Ele pode, por exemplo, o sistema pode pegar um livro. Por exemplo, eu tenho 900 e poucos livros na minha coleção de direito digital. Livros nacionais e estrangeiros. Compro sempre os melhores. Todos os livros que eu compro, eu converto
todas as páginas num arquivo PDF. Agora já existe um programa, que eu vou mostrar para vocês, que carrega o arquivo PDF para o sistema de inteligência artificial, mas só para o meu uso pessoal. Ele gera uma senha quanto ao número do livro. E a partir dali eu posso perguntar qualquer coisa em relação ao livro que ele me responde. Olha, na página 22 tem lá os direitos que as pessoas têm a partir do Marco Civil da Internet. Então, meu sonho, e ainda não tem um sistema que me permite subir todos os 900 livros em lote, é carregar todos e dali começar a fazer perguntas. Ao invés de eu ter que ler o livro inteiro, eu simplesmente vou fazer a pergunta para ele achar no texto onde é que tem aquela informação, me trazer a referência e me indicar a página. Aí já tem a fonte, aí já me ajuda. Então, e sabe quanto tempo leva para carregar um livro? Vamos supor, outro dia eu fiz um teste de 300 páginas, um arquivo PDF de 300 páginas, 15 segundos, 20 segundos. Em seguida, você já está fazendo pergunta. É assombroso, mas é o que já está acontecendo. E vocês vão ver isso na prática. Eu sou meio São Tomé, então não gosto só de ficar falando, não. Então, além disso, análise e elaboração de revisão de contratos, documentos, pesquisa e análise jurídicas, análises e previsão preditivas, com base nas referências do passado. Eu quero saber, vamos supor, eu posso chegar um dia e fazer o seguinte, entro num banco de dados de jurisprudência que eu uso, por exemplo, que pega julgados de todo o Brasil em tempo real, e faço uma pesquisa geral assim. Eu quero saber quais são as responsabilidades dos provedores de acesso de conteúdos da internet, no caso de não atender uma ordem judicial. Aí ele me traz todos os julgados, eu formo um PDF com, sei lá, 200 julgados. Com esse PDF eu jogo para dentro do sistema e começo a fazer pergunta. Qual que é a tendência da segunda Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre responsabilidade civil dos provedores no caso em que eles não removeram fake news, embora tenha uma ordem judicial nesse sentido? A resposta vem em segundos. Então, por isso que eu falo, aquilo que eu consegui fazer lá na década de 80, hoje é inteligência artificial, só que com muito mais recurso, com muito mais volume de informação processada, porque naquela época eu tinha que ter um digitador para poder ficar lançando cada ementa de cada julgado. O sujeito chegava no escritório às 6 horas da tarde e saía às 10 horas da noite, todo dia. E com a tela preta e verde. Começou a usar óculos em pouco tempo, não tem como sair dessa. Hoje, a informação é gerada pelos tribunais, você tem sistema de inteligência artificial, você carrega o dado e já faz pergunta em linguagem natural. Essa que é a grande diferença, né? Então, exemplos ainda que eu vou... Primeiro eu estou só falando, depois eu vou mostrar na prática, né? Análise, resumo de conteúdos textuais, livros, peças, acordes. Você pode pegar coleção de pontos de Miranda. Hoje ninguém mais sabe o que é isso, né? Mas, enfim. Sabe? Então, tá bom. É porque estou falando... Não na nossa geração, agora assim, na geração Y, talvez eles não saibam aquela quantidade de livro toda que tinha naquela coleção de papel, que todo mundo gostava de tirar uma foto na frente assim, dos livros e tal. Mas, então vamos pegar uma obra mais recente, qualquer, de Código de Processo Civil, de Humberto Teodoro, por exemplo. Você joga para dentro do sistema e fala assim, faz um resumo para mim sobre o que ele pensa a respeito de indenização por perdas e danos. Ele faz na hora um resumo. Resume para mim essa decisão do STJ, do STF, em 3 parágrafos. Faz. Desde que você pega o arquivo PDF e joga. Tá? Uma outra coisa, conversão de voz para texto. Isso aqui também é um recurso fantástico, vou mostrar na prática depois. Envio de mensagens em texto e em vídeo assíncronas. A comunicação do nosso escritório, por exemplo, e também com os clientes, entre o pessoal do escritório e os clientes, cada vez mais estão passando de ser mensagem textual para vídeo. A gente explica melhor uma decisão, um trecho de um julgado em vídeo mais didático para o cliente entender. Aquela história, se o texto não foi suficiente para você entender, você quer que eu desenhe? É mais ou menos assim. E aí ele entende. Então, esse papel de transparência, de didática que a gente passa, melhora demais o nosso relacionamento com o cliente e essa ferramenta ajuda muito nisso. Transcrição de textos. Toda reunião nossa é gravada.
dentro do escritório, salvo se o cliente não consentir. Toda voz que sai na reunião, ela é transcrita de voz para texto. Então, no final, tem uma ata completa, transcrita. Vanessa falou isso, Alexandre falou isso, Giancarlo falou isso, Douglas falou aquilo. Tudo saindo com dia, hora, etc. Então, presidente, próxima reunião do conselho, ou um assunto importante, usa essa ferramenta. Não vai ter aquela história, por exemplo, que eu sempre falo, né, que o cliente fala assim, mas você não lembra, mas naquela reunião eu te falei, eu te dei provas suficientes para defender meu caso. Deu? Espera aí, deixa eu ver. Toma aqui a transcrição. Vê se você acha. Acabou. Porque a transparência, terminou a reunião, já gera um PDF, já manda para o cliente. Como poderia mandar para aqueles que estiveram presentes. E a situação fica transparente. Tem outros de engajamentos de equipe, por exemplo, são robôs, bots, esse programinha chamado Geekbot. Toda segunda, quarta e sexta, eu disparo um formulário eletrônico às 9 horas da manhã para a minha equipe. O de segunda é, o que você tem planejado para a semana? O que você não fez na semana passada? Você está com alguma dificuldade? Você precisa de suporte? Tem alguma coisa que está dependendo de terceiro? 4 perguntas. Essa informação cai no meu colo. Na quarta-feira, recebe um outro e fala assim, está indo tudo bem? Dentro daquilo que era previsto? Você vai fazer as entregas quando? Ela pode escrever que não está dando conta, que depende de terceiro, mas pelo menos a comunicação ficou 1.000.000% mais objetiva. Porque acabou aquela história de eu ter que ligar para a minha equipe e falar assim, e aí, fulano, como é que está? O que você está fazendo hoje? Acabou, não tem mais isso. Há um consenso de que isso é importantíssimo para gerar conhecimento, transparência e acompanhamento de todos os casos, entre uma equipe do contencioso, da consultoria, e todo mundo fica na mesma página e somos mais felizes assim. E na sexta-feira, chega outro e fala assim, você conseguiu cumprir tudo? O que você aprendeu de novo, que foi legal? E aí você estabelece um diálogo de comunicação interna riquíssimo, na base de uma coisa que é muito importante, que é o feedback. Feedback da equipe é tudo. Vocês sabem, porque são geradores de feedback para tantos serviços que a gente utiliza, né? Vai pegar um voo, feedback. Vai pegar um Uber, feedback. E isso tem que ser utilizado também para o nosso dia a dia, para a gente medir a qualidade do atendimento e estar sempre querendo ser melhor. Não tem um cliente que a gente encerra o trabalho que a gente não manda um formulário de feedback para poder ele avaliar se a qualidade dos nossos serviços foram adequadas ou não e o que pode ser melhorado. Isso ajuda enormemente a avaliação dos nossos serviços, a gente melhorar diversas atividades. Minha empresa, meu escritório é de sociedade individual de advocacia, mas as ideias é que são interessantes e a informação não precisa correr atrás, ela cai no meu colo. Busca e geração de conteúdos relevantes, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, assistentes virtuais são os robôs. Então, por exemplo, pode colocar um bot na parte do escritório para poder estar ligado ali 24 horas por dia, 7 dias da semana, para que, se tiver uma consulta para fazer, ou querer falar com um advogado, melhor dizendo, já tentar fazer o contato inicial por ali. O telefone fixo no meu escritório não toca mais. Não toca mais. Todos os contatos, novos negócios, é só através de WhatsApp ou e-mail. O telefone fixo está perdendo a sua utilidade. O celular, não. O celular vai continuar existindo porque ele traz um ar de pessoalidade. E isso o cliente gosta. E, consequentemente, a gente está colocando esses bots, esses robôs, para facilitar ainda mais. Tipo assim, qual é o problema que você tem? O que você pode falar? Quer falar direto com o coordenador da área e tal? Imediatamente, a mensagem do chat é passada para o coordenador da área. Porque o que importa para a nossa área de direito digital é você ter respostas rápidas e assertivas. Então, hoje, no trecho entre o aeroporto e a OAB, eu recebi um telefonema via WhatsApp.
de uma empresa de... Não, foi um telefonema pelo celular, de uma empresa de Manaus que queria me contratar para fazer um parecer de uma fraude nos equipamentos que estavam causando problema de emissão de boletos eletrônicos. Eu recebi o telefonema, já passei para a minha assistente, ela já ligou, já marcou a reunião para amanhã às 16h. E a consulta já está paga. Então, é você ter o poder de advogar em qualquer lugar. Hoje, engraçado, quando eu estava vindo para cá, o motorista perguntou para mim, eu tenho muita dúvida, eu tenho muita curiosidade para saber que horas que esses advogados que estão na OAB trabalham. Me mandou essa. Aí eu fiquei quieto. Eu fiquei quieto. Mas estava o tempo inteiro, mensagem de um em Manaus, outro em Belo Horizonte, outro em São Paulo, outro em João Pessoa, tudo assim, simultâneo, acontecendo. Aí, terminou a coisa, eu pensei, você viu que horas que o advogado trabalha? Entra no aeroporto e eu abri com o celular na mão. Hoje é assim que funciona. O cliente hoje quer aquele que dá a resposta rápida e assertiva, porque isso é um grande gancho para fechar negócios. Na minha área, eu costumo dizer, meu escritório é um pronto-socorro jurídico, porque problema que acontece no meio digital, golpes, fraudes, ataques de fake news, não espera a hora para acontecer, não. E se você entra bem nessa resposta, você é diferente, você sai da vala comum. E é por aí que a gente quer mudar, ou seja, se diferenciar pela qualidade do atendimento. Então, Douglas, quando ele me passou uma mensagem para convidar para aqui hoje, quanto tempo eu gastei, Douglas, para responder ao seu convite? Para o tempo, não é só rápido, não, foi o quê? Minutos. É isso. É isso. Se a proposta é boa, eu respondo em minutos. Se a proposta não é tão boa assim, eu esqueço. Essa aqui valia muito a pena de estar aqui hoje. Né? Então, reconhecimento de fala e processamento de linguagem natural é outra coisa. Vamos lá. Soluções para implantar sistemas de inteligência artificial. Bom, agora eu vou mostrar, ainda antes de entrar aqui, eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante. Opa. Estou apanhando, gente. Hoje eu aprendi a mexer com isso hoje em 1 hora. Pronto. Bom, agora vocês vão ver uma outra parte da minha apresentação, de dicas de softwares de inteligência artificial. Não é ainda o nome do software de inteligência artificial que faz isso ou aquilo. Só quero mostrar para vocês o seguinte, os próximos 3, 4 slides que vocês vão ver, foi gerado com inteligência artificial. Eu simplesmente cheguei para um sistema chamado Gamma, G-A-M-M-A, e falei o seguinte, elabora para mim uma apresentação para advogados que precisam saber das melhores dicas sobre o uso da inteligência artificial na advocacia, no máximo 7 slides. Ele gerou isso em 20 segundos, o que vocês vão ver aqui agora. Eu poderia editar, mas eu deixei vir do jeito que estava, só para vocês verem. Então, começa. Peraí, só, deixa eu fazer uma melhor visualização aqui. Só um segundo. Não. Vamos assim mesmo. Então, aqui, uma das grandes vantagens, software de processamento de linguagem natural, é NLP. Tem buscas mais eficientes, ou seja, encontra documentos com mais facilidade, com mais especificidade, sumarização do texto. Em resumo,
tal coisa, e ele resume. Pode ter um livro, né, um livro de romance, etc. E tal, você pode pedir para sumarizar. Análise de sentimento, ou seja, processamento da linguagem natural pode ser útil na análise de sentimento dos clientes e dos resultados dos casos. Você consegue fazer perguntas que têm esse tipo de resposta. Sistema de gestão de inteligência artificial. Lembra, gente? Quem gerou isso foi o sistema, não fui eu, não, tá? Eu estou falando a fonte, não tem medo disso, não. Olha aqui, automação de fluxo de trabalho. Qualquer escritório de advocacia que não souber fazer fluxo de trabalho, fluxo das suas atividades, não vai se dar bem no futuro. Então, você tem que ter sistemas, fluxos operacionais de trabalho, tipo pesquisa de jurisprudência, controle de prazos, cadastramento de clientes, etc. Tudo um fluxo operacional, que você tem que ter automação para cada um deles, para poder fazer mais rápido, porque são atividades repetitivas. Busca de documentos mais eficiente. Então, você pega documentos necessários e informações relevantes, aperfeiçoadas com a inteligência artificial. Análise de documentos é uma outra situação extremamente importante, porque você vai direto ao ponto dentro do texto que você quer. E não precisa ler o livro inteiro ou o julgado inteiro. Nada contra. Mas, né? Ferramentas de pesquisa. Aí tem, falando que tem algumas Legal One, Jurimétricos, Juristópicos, enfim. Software de análise de contrato. O que ele faz? Ele faz verificação de cláusulas comuns. Então, você pode pegar uma cláusula de contrato, né, e joga para poder fazer. Faz uma revisão dessa cláusula para deixar ela melhor. Uma revisão de uma cláusula de responsabilidade civil, uma cláusula de propriedade intelectual. Ele melhora a cláusula. Outro dia eu falei assim, lá no escritório a gente tem uma política de segurança da informação, que é uma norma interna para poder disciplinar o uso da plataforma do escritório, a plataforma digital do escritório. Como também tem uma política de gestão documental, que é uma política que estabelece limites para que as pessoas saibam como lidar com a informação corporativa dentro do escritório. Então, eu estava com pressa e que resolvi procurar. Eu precisava criar um novo capítulo sobre vedar os colaboradores de utilizar informação corporativa sem autorização expressa do sócio nos sistemas de inteligência artificial. Ele escreveu a cláusula para mim, fiz alguns retoques, mas gastei 5 minutos, por aí. Então, testa depois, contrato de prestação de serviço, advogado associado, umas coisas assim, para vocês verem como é que a coisa funciona. Inicial, trabalhista, essas coisas. Então, ele faz análise de cláusulas. Análise de cláusulas, criação automatizada de contratos. Vê que está contractos, está pegando até em português de Portugal, tá vendo? Permite a criação de novos contratos. Não só contrato, qualquer peça. Eu quero fazer a juntada de... agora que a gente está fazendo muito lá no escritório, faz uma filtragem de todos os processos que estão parados há muito tempo, e aí gera uma rotina automatizada para poder passar um e-mail em linguagem amigável, amável, formal, para o diretor de secretaria do fórum, para poder pedir para que ele coloque o processo concluído para a sentença. Você precisa ver que maravilha. Nossa, parece um lorde pedindo para a secretaria da vara informar o processo número tal, por favor, é uma pessoa idosa, ela já está numa idade avançada, ela precisa de ver esse processo julgado. Dá muito resultado. Dá muito resultado. Ou seja, imagina você ter... Nós não temos muito processo no escritório, devemos ter, sei lá, 200, mas são processos bastante estratégicos. E os clientes querem resultados assim, tão rápido, feitas as coisas que acontecem na internet. Então, a gente distribui uma ação, tem que despachar para poder ter uma liminar, aquelas coisas todas. Então, para o processo não ficar paradão, na inércia, que diziam, né, que com o processo judicial eletrônico isso não ia acontecer, só que esqueceram de analisar a seguinte situação. O processo judicial eletrônico, de fato, anda mais rápido na secretaria do fórum, em tese, mas acumula muito para poder ir para o gabinete do juiz para poder despachar. Então, resolveu-se o problema na secretaria e não resolveu o problema do suporte ao apoio do magistrado. Que, quem sabe, agora a inteligência artificial pode ajudar.
certo? Então, a gente tem que usar desse expediente. E você escrever 30 e-mails, 40 e-mails, hoje virou uma tarefa muito fácil, mas sem a pessoa perceber que a gente consegue fazer isso com o uso das ferramentas dessa, né? Sistemas de chatbot para atendimento ao cliente, também eu acho fantástico isso. É óbvio que nem todo escritório, nem todo perfil de advocacia vai se adaptar a isso, mas você ter um atendimento 24/7, através de chatbot, que o cliente pode, a qualquer momento, já deixar preencher um formuláriozinho simples, para isso já cair na mão do responsável da área, e ele, consequentemente, dar seguimento e abreviar o máximo tempo de resposta, é fantástico, né? Redução do esforço do cliente para poder passar informações sobre o seu próprio processo ou sua demanda de atendimento, né? E plataforma de automação de fluxo, tem aqui, reduz erros, reduz retrabalho, melhoria de desempenho, melhorias no ambiente de trabalho. Considerações finais para você escolher o software certo de inteligência artificial. Está vendo? Já chegou no 7º slide. Entenda as suas necessidades específicas, quais softwares irão atender melhor às suas necessidades. Sempre considere o preço, que deve ser proporcional aos benefícios que o software fornece. Existem softwares de inteligência artificial de todos os preços possíveis. Os que eu uso são na faixa de $10 por mês, 15. E a grande vantagem, o licenciamento quero usar esse mês, não quero usar mês que vem. Ok, paro de pagar igual a Netflix. Está tudo certo. Você não tem que ter uma obrigação de assinar um software um ano inteiro. Por exemplo, o ChatGPT. Eu acho o custo-benefício dele fantástico, porque eu tiro muito recurso dele. Quanto vocês acham que custa? Alguém aqui usa diariamente o ChatGPT? Esqueci de fazer essa pergunta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deveriam estar aqui quantos nessa sala? 100? Hã? 200? Então, 9 para 200. Nós chegamos a 5% de pessoas que hoje usam. Tomara que vocês saiam daqui hoje usando, porque esse engajamento vai aumentar vertiginosamente. Outro ponto, confira as avaliações online e os comentários dos usuários. Essas informações podem ajudar a entender um pouco mais sobre o software antes de investir. Então, pessoal, agora chega a parte mais bacana da apresentação. Que é o que eu chamo de momento São Tomé. Ver para crer. Vou passar aqui. Então, essas 3 ferramentas, cada uma de uma potência, de uma Big Tech, vão tomar conta nas nossas vidas do mesmo jeito que Instagram, Facebook, Twitter tomaram. ChatGPT foi a que popularizou o uso da inteligência artificial desde novembro do ano passado, da empresa da Califórnia, OpenAI. Bing, logo em seguida, da Microsoft, levou para o browser da Microsoft esses recursos da inteligência artificial. Reparem que isso já existia desde a década de 50. Quem inventou inteligência artificial foi Alan Turing, um matemático inglês, tem até um filme no Netflix da vida dele, é fantástico o filme. E foi inventado para fins militares, porque eles queriam comprar computadores para a Marinha inglesa, dizendo que eram computadores que tinham inteligência artificial. De inteligente não tinha nada, muito menos de artificial. Foi um nome cunhado para a mídia que deu certo. Mas, se você for analisar, não tem nada nem de inteligente, nem de artificial. Mas é o que todo mundo sabe o que significa. Então, a OpenAI ela tem um grande mérito. Levou para o cidadão leigo os recursos da inteligência artificial. A Microsoft, mais ainda, porque levou para o browser, para o nosso programa de navegador, para ficar mais fácil ainda, interativo, a gente usar. Agora, aguardem que vai vir aqui, desse nosso amigo Google aqui, nosso amigo não, grande vilão, mas, enfim, com a ferramenta chamada BART, que já foi lançada em 183 países, mas o Brasil ainda está fora.
retaliação por causa do projeto das fake news, que certamente vai acabar daqui a um tempo. Mas hoje, quem usa Gmail, por exemplo, aqui? Quase todo mundo. Vocês vão ter ferramenta de inteligência artificial dentro do Gmail. Então, vocês vão conversar com o Gmail falando assim, olha, escreve para mim um e-mail para o meu cliente, dizendo que eu fui muito exitoso nessa causa dele, porque isso vai lhe causar um grande benefício, que ele tem que reconhecer, e por isso pagar meus honorários o mais rápido possível. Ele vai escrever. Mas escreve isso em linguagem informal, em 2 parágrafos. Ele vai escrever. Eu quero que você elabore uma planilha no Google contendo tais valores e tal, e papapá. Ele vai elaborar uma planilha para você. Eu quero uma peça já vai abrir o Google Docs e vai colocar essa peça já elaborada lá dentro. Então, a ferramenta do Google vem para arrasar, porque ela vai usar já todas as ferramentas de uso diário nosso, mais inteligência artificial. Agora vamos falar aqui das minhas preferidas. Essa aqui é o Tactic. O Tactic é um software australiano. Se vocês quiserem acessar, é tactic.io. O que ele faz? É aquela história de eu gravar todas as reuniões. Então, tem aqui 9 pessoas conversando, tá? E, na medida que esse fala, em tempo real, a conversa vai acontecendo transcrita em português, sem erro. Tá? Muito bem. Então, vou mostrar para vocês aqui na prática. Agora que a coisa fica legal. Então, por exemplo, eu fiz uma reunião com um cliente no escritório de São Paulo, na área penal, Marcelo Leonardo Advogados, e a gente estava precisando, eu atuei na parte técnica de uma fraude que aconteceu dentro de uma grande empresa. E a gente estava analisando a resposta de uma operadora de telefonia para poder saber como é que a gente interpretava os registros eletrônicos em relação à fraude para poder fazer a identificação de autoria. Então, o processo era um inquérito ainda, e essa reunião aconteceu no dia 27 de junho. Essa reunião foi eu e a Amanda. O sistema não, a gravação está aqui, ó. Calma. Aqui, ó. Essa foi a reunião. 58 minutos. Está carregando, rapidinho. Depende da banda, mas vai dar certo. A outra coisa, sem banda, ninguém faz nada. Dificuldade aqui. Pronto, a partir de agora está gravando. Então, eu sempre peço para o cliente, antes de começar a reunião, o consentimento para gravar. Aí estou analisando. É possível dizer que outra linha de celular da Vivo tenha utilizado essas mesmas 3 portas, a 409, a 654. Enfim, vocês estão vendo que a reunião foi gravada, o arquivo está aqui, e aqui no Google Drive ele já salva automaticamente toda a transcrição. Veja bem, só para vocês verem, aqui, ó. Primeiro ele faz um destaque, ele pega lá 1 hora de conversa e faz só os trechos que foram destacados. Esse software, ele me permite fazer uma configuração que é o seguinte. Você está vendo aqui que tem Action Item? Deixa eu fazer aqui uma coisa legal. Entrou aqui no modelo comentário da tela. Então, está aqui, está vendo aqui? Ó, Action Item, Decision. O que é isso? Eu configurei várias palavras-chave que, para mim, fazem sentido ele colocar um íconezinho, que aqui é um check, aqui é um alvozinho com um dardo, para poder marcar todo o texto, para eu lembrar assim,
nessa parágrafo aqui, eu falei alguma coisa que é uma decisão que tem que ser tomada. Aquele dali, eu falei uma palavra que eu tenho dúvidas a serem sanadas. Aqui eu falei que tinha que fazer alguma coisa. Então, ele sai marcando todo o texto. Então, a minha leitura fica muito mais dinâmica, para eu encontrar logo as coisas que eu quero. E eu posso configurar quantas palavras eu quero. Então, por exemplo, tem esse aqui, que é o fazer, esse aqui que é tomar decisão, esse aqui que é tenho dúvida, ou palavras similares, e esse aqui da estrelinha é isso é importante, isso é relevante. E ele sai fazendo essas marcações todas. Né? Bom, aí, e aqui, olha, detalhe, o Alexandre, às 15h33, falou dessa coisa. Se eu quiser clicar aqui, ele já vai direto no trecho onde eu falei. Repara, destaca até em amarelinho o action item aqui. Fantástico. O que eu fiz aqui? Hã? É? Não é porque está me cobrando que eu estou com conta atrasada, não. Olha. Aqui. Então, olha, 16h10, ele marcou. Se a gente pudesse usar aí um recurso de Visual Law, ou uma coisa assim, seria legal para fazer uma peça mostrando assim o primeiro evento. Esse segundo é esse. Então, não é, enfim, conversa toda daqui. Só de fazer isso já é uma grande coisa, vocês não acham? Para poder depois pegar o final da reunião e mandar para o cliente do jeito que está? Pois é, eu também sempre achei. Só que agora, com o ChatGPT, veio a cereja do bolo. Olha só o que acontece. Deixa eu aqui no início. Olha aqui, gente. Ele fala assim, olha o que eu escrevi. Vocês estão dando para vocês enxergarem aí. Eu falei assim, escreva resumo de 2 parágrafos para eu enviar e-mail para a Amanda sobre os pontos mais relevantes da reunião e cobrar as pendências atribuídas a ela. Isso foi eu perguntando. Né? Aí, olha o resultado. Querida Amanda, espero que te encontre bem. Eu gostaria de fornecer um resumo dos pontos mais relevantes discutidos na nossa reunião. Em primeiro lugar, discutimos uma investigação sobre isso, aquilo, não sei o quê, blá, 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 blá. Além disso, Alexandre mencionou o aumento dos casos criminais, é importante estudar, não sei o quê, blá, 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 blá. E aí, tá. Modelo de e-mail. Copiou, colou, Gmail, enviou. Além disso, ele fala assim, uma outra pergunta que eu faço, faz um resumo da reunião para mim. Eu quero saber, eu quero ter a síntese para poder passar para eles. Ele faz. Em 3 parágrafos. Reunião discutiu isso, acesso não autorizado à conta do presidente, não sei o quê, blá, 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 blá. Uma conversa de 58 minutos foi resumida a 3 parágrafos. Outra, assustador isso aqui agora, ele gera itens de ação. Ou seja, quais foram as pendências que nós conversamos ao longo da reunião que foram atribuídas para a Amanda? Ele já criou a lista. A Amanda vai ter que fazer um acompanhamento com a Claro para obter informações sobre a pessoa atrás do acesso, enviar para Alexandre a recente decisão do STJ, o livro de Geraldo Prado sobre o assunto. Alexandre, revelar o relatório completo na 50. Tudo isso pode ser editado. Você pode acrescentar mais outros itens. Ele gera lista de tarefa para cada pessoa que foi atribuída durante a conversa. E mais, a agenda para a próxima reunião. Ó, é necessário fazer isso, é necessário fazer isso, isso e aquilo. Era a pauta da próxima reunião. Acabou? Todos recebem um PDF enviado por e-mail, em tempo, ato contínuo, depois se acaba a reunião. Interessante, né? Dá para viver sem isso? Como é que a gente viveu tanto tempo sem ter uma ferramenta dessa, para ter transparência e prestação de contas? Imagina isso até institucionalmente dentro da UAB, o que isso pode representar? Muito mais no escritório de advocacia, onde você tem transparência, rapidez, assertividade em relação aos recursos que estão aí à nossa disposição para vocês começarem a usar amanhã. Quanto que eu pago nisso por mês? $10. Compensa, não? Bom. Outro exemplo. Loom. É o que eu estava falando. Eu adoro essa ferramenta porque, muitas vezes,
eu já reparei que, se eu sair escrevendo 5 parágrafos ou mais para explicar uma coisa para alguém da minha equipe, uma tese jurídica, isso, assim, assim, assado, não vai sair a mesma coisa se eu puder gravar um vídeo e compartilhar a tela de determinadas coisas, explicando para ela, no detalhe, alguma coisa assim, assim, assado. Né? Então, o Loom, ele é o quê? Uma ferramenta que você pode usar gratuitamente para gravar vídeos de até 5 minutos. Para mim, já é mais do que suficiente. E o que o Loom faz? Então, ele permite que você grave vídeos, pode ser inclusive pelo celular, e passe um comando. Por exemplo, eu quero fazer um comunicado mais formal para toda a equipe do escritório a respeito de um assunto que é extremamente relevante. Eu vou lá e gravo um vídeo, e explico, falo, não sei o quê e tal. Então, para você ter ideia, no final das contas, ele cria uma biblioteca de vídeos, de informações operacionais, de esclarecimentos sobre determinados assuntos, etc. E está aqui, ó, eu estava passando informação sobre um cliente de fatura, um uso de inteligência artificial, explicando alguma coisa, uma interpretação minha sobre o projeto de lei das fake news, um tutorial para um cliente para poder explicar um detalhe mais técnico. Como a minha área é muito técnica, isso é uma ferramenta fantástica. E tudo aqui fica armazenado. Então, aqui eu só pego um link e já jogo, e a pessoa não tem que baixar, não tem nada, só pega o link, acessa e toma ciente. E o mais interessante, qualquer acesso que a pessoa faz, fica registrado em que ela fez. Então, não tem aquela história de, ah, não, eu assisti. Não assistiu nada. Porque quando assiste, eu fico avisado. Eu sei exatamente, numa mensagem que foi enviada para 10 pessoas, se 2 só assistiram. Interessante, né? Bom, aí, esse aqui já foi, esse aqui já foi. Bom, agora vamos outra aqui, interessantíssima. Esse aqui eu vou até pular, porque quando eu mostrei isso há 3 semanas atrás, eu achava que era o melhor, só que hoje tem uma coisa bem melhor. Esse aqui eu vou passar. Esse aqui que eu falei que era dos bots, né, dos formulários que eu mando para a equipe para que tenha o feedback deles. Então, vou pegar um exemplo aqui, ó. A Fernanda é uma pessoa da minha equipe do contencioso. Reporte semanal. O que andou bem essa semana? Quais as metas semanais do contencioso da consultoria que andaram bem e foram concluídas? Ela vai e responde. O que não andou bem? Quais aprendizados você tirou? Tudo cai no meu colo. E eu não preciso perder meu tempo para poder apurar esse tipo de informação. Feedly. Esse aqui é uma ferramenta maravilhosa também. É meu robô, que fica 24 horas por dia, 7 dias da semana, rastreando tudo quanto é conteúdo que tem na internet de assunto do meu interesse, da minha área. Então, por exemplo, isso aqui é que gera meu compromisso de estudo, de análise sobre todos os assuntos da minha relevância. Então, por exemplo, um dos assuntos que eu estou acompanhando de perto é o PL das fake news. Então, hoje saiu uma notícia, 7 fatores que explicam os ataques de 8 de setembro, de 8 de janeiro em Brasília. Foi feito pela BBC News. E aí, um detalhe todo. Então, eu não preciso entrar em site, ele já traz a informação para mim. Então, eu tenho a configuração de mais de 1000 palavras-chave sobre os temas do meu estudo, que ele vai trazendo isso e vai colocando em canais temáticos que estão aqui. Até mesmo em relação ao perfil de cliente, marco civil da internet, invasão hacker, por exemplo, invasão hacker. Quais foram as últimas? Eu acompanho todos os golpes que acontecem no mundo digital na internet. Pois não? Não. Não. Mas você tem uma solução para isso. O que você queria? Vem em qual caderno do Diário Oficial? Hã? Tá. Atos normativos do Executivo, do Legislativo, alguma coisa assim? Do Executivo. Federal ou estadual? Federal. O Jus Brasil faz isso para você. Ele faz essa filtragem. Inclusive, você tem uma ferramenta lá que você
preenche as palavras-chave a ver com o seu interesse, ele já filtra e já te manda tudo que atualizou daquela palavra-chave em termos de legislação e atos normativos. E é R$ 49,00 por mês, um negócio assim. Se alguém tiver mais perguntas, gente, pode interromper e fazer, tá? Então, aqui eu tenho tudo atualizado sobre todos os assuntos que são relevantes. Essa informação, por sua vez, ela vai passar por um canal nesse aplicativo aqui, chamado Slack, que é o histórico de todas essas consultas. Deixa eu ver aqui. Então, por exemplo, nesse canal aqui, eu tenho tudo o que acontece diariamente sobre um assunto do meu interesse, que no caso é o PL das fake news. Então, como eu trabalho muito, graças a Deus, tenho uma mídia muito espontânea, então qualquer pessoa que quer me entrevistar, alguma coisa assim, ou eu vou vir para uma palestra dessa, eu fico atualizado até o último segundo a respeito disso. Como também tem canais de clientes. Então, é um feed de notícias, de bate-papo, sobre cada assunto de cliente. Então, a gente não usa e-mail mais. A gente usa só isso aqui, troca de mensagens. Esse software chama Slack. Para mim é... E outra coisa, áudio, vídeo, muito além de texto. É fantástico, eu não vivo sem isso. Para a comunicação interna do escritório é um show. Aumentou 1000%. E eu fico sabendo e respondendo em tempo real tudo o que acontece. A exemplo daquele outro que eu mostrei, de fazer apresentações, tem esse aqui chamado Tommy. Olha o que ele faz. Eu estava sentado aqui com a Vanessa e fiz uma pergunta para ele. Cria para mim uma apresentação de como usar a inteligência artificial para otimizar o escritório de advocacia. Isso aqui ele gerou em segundos, essa apresentação. Veja como é a apresentação, é nível profissional. Tudo foi gerado automaticamente. Durou 1 minuto para fazer essa apresentação. Imagina você explicar um assunto técnico para um cliente, sobre determinado assunto, etc. Isso aqui é uma mão na roda. Deixa eu ir fechando aqui para não me confundir. Então, aqui você faz só a pergunta e vai. Agora, vamos entrar para uma parte bacana aqui, que é... essa aqui é a novidade. Vamos supor... Tá, me dá 5 minutinhos? Beleza. Vamos supor que o nosso amigo Giancarlo tem um cliente na Alemanha. E ele precisa explicar para o cliente uma situação referente à legislação brasileira, mas ele não sabe falar alemão. Hein? Nem tem interesse. Beleza. Olha só a que ponto nós estamos chegando. Eu vou te mostrar aqui um exemplo que eu fiz ontem, estava em São Paulo, no meu apartamento, preparando essa palestra. Aí eu fiz assim, eu vou gravar um vídeo para o pessoal em português. Olá, meu nome é Alexandre Teniense, sou advogado especialista em direito digital. Estou aqui para mostrar para vocês os principais avanços da inteligência artificial aplicada aos escritórios de advocacia. Esse vídeo foi gravado originalmente em português e, através do aplicativo Hask, eu posso traduzir para diversas línguas. Nesse caso, eu vou pedir para traduzir para alemão. Vamos ver se a dublagem fica de boa qualidade. Até lá. Agora, vou passar o vídeo com a dublagem da minha fala em alemão. Hallo, mein Name ist Alexandre Teniense. Ich bin Rechtsanwalt und spezialisiert auf digitales Recht. Ich bin hier, um Ihnen die wichtigsten Fortschritte der künstlichen Intelligenz in Anwaltskanzleien vorzustellen. Wurde ursprünglich auf Portugiesisch aufgenommen und mit Hilfe der Anwendung RASC kann ich es in mehrere Sprachen übersetzen. In diesem Fall werde ich Sie bitten, es ins Deutsche zu übersetzen.
que o sotaque, não sei se era do alemão do norte ou do sul, mas que ficou bom, ficou, né? Munique, né? Ah, por exemplo, da Bavária, tá certo. É porque do alemão do norte ele tem um sotaque mais carregado, é verdade, lá em Dortmund, essas coisas. Enfim, gente, olha só. Sabe quantas línguas ele faz? Aqui, ó. Vamos supor que eu vou fazer um vídeo aqui. Ele detecta, autodetecta a língua. Acho que são 50 línguas diferentes que ele traduz. Também tem, ora pois, ele vai trocar monitor por ecrã. Olha lá, Bengali, Bósnia, Bulgária. Ou seja, acabou a barreira de língua para você dar retorno para um cliente, ainda mais com essa sofisticação toda. Interessante? Pois é. Agora, para fechar de chave de ouro, já que o nosso tempo está esgotado, vou passar para o ChatGPT. Bom, aqui é o seguinte, para a gente ganhar tempo, o sistema, não sei se vocês estão familiarizados, você faz perguntas e ele grava as perguntas que você fez. Porque você pode depois compartilhar isso com a pessoa. Você pode depois mudar essa pergunta. Então, uma das coisas que me chamou muita atenção foi aquela história do livro, que eu posso subir um PDF. Então, eu peguei um livro de um amigo meu, chamado Marcel Leonardi. Esse livro chama Fundamentos de Direito Digital. Então, é um arquivo de PDF que deve ter umas 350 páginas, mais ou menos uns 20 mega. Tá? E eu subi para esse software. Isso aqui é um plugin dentro do ChatGPT, ou seja, é um recurso a mais, mas só consegue com a versão paga. Então, eu subi com um arquivo PDF, carreguei, e aí que está interessante. Por que eu uso esse plugin e não uso subir com esse arquivo para dentro da própria nuvem pública? Porque eu não quero passar isso, porque é uma violação de direito autoral. Então, para fins de estudo, eu pago para ter uma nuvem própria e que ninguém vai acessar essa informação. E por que não vai acessar? Porque ele gera aqui um número de DocID, tá? Que só eu sei. Então, só eu que posso pesquisar aquela informação, não vou passar essa informação para ninguém. Então, carregou isso aqui em 15 segundos, e aí eu perguntei, eu comecei com a coisa mais básica. Eu sei que ele gosta da área de responsabilidade civil, nas plataformas digitais, eu pedi só assim, responsabilidade civil. Aí ele fala, olha, é mencionada várias vezes no documento, aqui estão as ocorrências mais relevantes. Página 10, responsabilidade civil, obrigação que surge, isso aqui, na página 15. Tararara. Ele está lendo aquele livro que acabou de ser carregado. Instantâneo, ato contínuo. Aí eu coloquei aqui, a responsabilidade civil, fui piorando as perguntas. A responsabilidade civil de um provedor de internet é objetiva ou subjetiva? Aí ele responde. E sempre, quando puder, responde a coisa. Quais são os direitos tutelados da internet na legislação brasileira? Respondeu. Está aqui. Instantâneo. E ele fala, ó, isso aqui foi encontrado na página tal. Aí eu chego e pergunto assim, piorando a pergunta aqui, ó. Qual o procedimento para remover conteúdos ilícitos da internet? Quer dizer, qualquer um agora pode ser meu concorrente, certo ou errado? Errado. Porque não significa dizer que só isso vai resolver o problema. Se fosse assim, né, vale um tanto de outras coisas que vão além disso. Né? Então, beleza. Esse é um exemplo que eu achei bastante interessante. Né? Agora, vamos ver aqui. Aqui, eu falei... perguntei assim, elaborar a petição requerendo julgamento antecipado em tom formal por ausência de provas a produzir. Ele já criou essa peça instantaneamente. Do direito, do pedido, temos aqui. Não é para utilizar isso como versão final. Isso aqui é nada mais do que um rascunho. Você vai ter que dar, até porque senão você vai ficar muito clichê demais da conta. Né? Aí eu perguntei, enfim, perguntei, quem é o advogado especialista em direito digital Alexandre Teniense? Ele conta a história toda de quem é e tal. Na primeira vez que eu digitei isso aqui, saiu a informação, ele é formado na PUC de Minas Gerais, com doutorado na USP em São Paulo. Nenhum nem outro.
Eu formei na UFMG e fiz especialização na Harvard Law School. Aí eu falei, uau, tem gente que está colocando informação errada a meu respeito. Deixa eu consertar isso aqui. Aí saí colocando um tanto de informação do meu currículo, esperando que ele processasse essa informação para corrigir. Passado um mês, fiz a mesma pergunta, a situação estava toda corrigida. Então, fiquem atentos, testando seu nome, para ver que se aconteceu alguma coisa parecida com aquele prefeito da Austrália lá, que vinculou ele a um suborno. Tá? Deixa eu ver aqui. Cria um texto xingando meu filho. É isso não. Aí, tá vendo? Desculpe, mas não posso atender essa solicitação. Como inteligência artificial desenvolvida, meu objetivo é informações úteis, responder a perguntas e oferecer assistência de maneira respeitosa e positiva. Se você tiver alguma dúvida, precisar, isso aqui e tal. Aí, bom, agradecimento ao cliente. Elaborar carta de agradecimento ao cliente no término da prestação de serviços, solicitando que faça uma avaliação dos nossos serviços em tom amigável. Já criei tudo aqui. Feedback é importante. Para pensar, gente, o tanto de melhoria de comunicação com os clientes que você pode aprimorar a partir disso aqui, a partir de amanhã, na versão gratuita do ChatGPT. Já valeu a pena de ter vindo aqui hoje, ficar até aqui essa hora, depois que começaram 2 horas, a turma aqui começou hoje. Era isso que eu queria, tá? Tentar manter vocês ativos e interessados, engajados, para que vocês saíssem daqui hoje e falassem, aprendi uma coisa com aquele cara lá que veio de Belo Horizonte para poder falar sobre inteligência artificial. Era esse meu objetivo. Nós estamos, pessoal, só no início. Isso aqui é a pontinha do iceberg. Quem sabe, lá na ESA da OAB Nacional, a gente pode criar um curso, aqui mesmo a gente pode criar um curso, para poder continuar evoluindo sobre a utilização prática. Porque teoria vai ser importante na parte que a doutora Vanessa estuda, que são as repercussões jurídicas. Mas me chama muita atenção também que vai ter muita oportunidade de trabalho nessa área com o mau uso da inteligência artificial, porque os algoritmos cometem muito erros, sobretudo erros discriminatórios de pessoas. Estou certo, professor? Então, o que acontece? É uma oportunidade enorme para nós, advogados, estarmos atuando na área de direito digital, como também darmos saltos gigantescos nos aspectos operacionais e de aquisição de conteúdos de inteligência que não é artificial. No fundo, a inteligência é humana. Muito obrigado.